Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Ano que vem, ano eleitoral. E aí, o que vocês têm feito para esse ano eleitoral? Tem se preparado realmente? Tem procurado evoluir? Tem feito a sua campanha dia após dia? Isso é uma grande pergunta para vocês, essa é uma grande indagação que a gente entende. Vai chegando aí o período de Natal e as pessoas vão aí esfriando em relação à campanha, porque, de uma maneira geral, as pessoas tendem a achar que campanha é articulação política, né? Que campanha é correr atrás de partido, é correr atrás de apoios, é correr atrás de... Também, né? Mas lembre-se, quem vai votar em você é o eleitor. Então, campanha ela precisa de ser feita todos os dias, campanha ela precisa de ser trabalhada, campanha é uma campanha constante. Se você está aqui me acompanhando, olá, Dagmar, o Dagmar está aqui me acompanhando, todo dia ele está aqui, o Dagmar, o Thiago também. Se você está aqui me acompanhando, você está vendo que é o seguinte, todos os dias eu entrego um conteúdo de qualidade aqui para vocês. O que eu quero dizer com isso? Eu pego o conteúdo que está no meu treinamento e eu faço um review desse conteúdo. Eu pego o conteúdo que está no meu treinamento e eu consigo passar novamente as ideias ali. Isso é bom para mim, porque eu reviso o que está lá dentro do meu treinamento, o treinamento que é pago, e ao mesmo tempo eu entrego ele gratuitamente para você. Quem me acompanhou nessas lives todos os dias, eu já passei por praticamente quase o curso básico inteiro e o curso intermediário inteiro. Então, assim, se você esteve aqui presente comigo todos os dias, praticamente eu te dei um curso inteiro de marketing político, um curso inteiro de estratégias políticas, desde lá do início até você formatar a sua campanha. Por que eu estou falando isso? Bom dia, Hilda. Tudo bem, Didico? Tudo bem, Didico? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque ontem eu recebi um comentário de um aluno e ele pegou e falou assim, Rodrigo, mas você está entregando todo o conteúdo gratuitamente nas redes sociais, nas suas lives. E é isso mesmo, a minha intenção é essa, né? O nosso objetivo é fazer com que o marketing político, fazer com que as estratégias políticas, elas cheguem até você. Se você ir lá na minha página do Instagram, na minha página do YouTube, você vai ver que o nosso compromisso é exatamente fazer com que você faça uma campanha barata, rápida e transparente. Então, o conteúdo gratuito, ele está aqui sendo distribuído todos os dias. Mas e aí? E os seus treinamentos? O que você, então, entrega nos seus treinamentos além disso? Aí, nos meus treinamentos, eu entrego uma metodologia, eu entrego um passo a passo, eu entrego um suporte pessoal, um suporte mais próximo. Eu entrego para você tempo, porque você não tem que ficar procurando aqui nas minhas redes sociais o que eu falei hoje, o que eu falei amanhã. Eu entrego para você a minha experiência, eu entrego para você comunidade, que são as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu entrego para você pessoas que pensam da mesma maneira que você, tá? Sem críticas, sem julgamentos e de forma a aprender o que a gente está aprendendo. Então é isso. Todo dia tem um conteúdo gratuito, um conteúdo denso. Não tem isso de ficar falando, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no meu curso. Não. Você pode encontrar o que você precisa todos os dias aqui de manhã, 8 horas da manhã, 8h05, 8h07, mas todos os dias você vai ter um conteúdo denso e que você pode colocar em prática imediatamente na sua campanha. Dito isso, né, falando todo esse assunto, toda essa introdução, vamos ao assunto de hoje. Lembrando que essa semana a gente está conversando sobre candidato e candidatura. Deixa eu só recapitular aqui. Então, a gente está falando sobre candidato e candidatura, tá? Aonde que a gente falou do candidato, quais são, o que é a formação do candidato, como que ele precisa se criar a sua identidade, a identidade política, a identidade pessoal. Falamos do que é a identidade política. E aí a gente entrou na candidatura. Lembrando que a candidatura é contexto, a candidatura é você enxergar uma oportunidade e agarrar uma oportunidade. Então, isso daí foi a aula de segunda-feira. E aí a gente entrou, então, no contexto da sua cidade. Você tem que entender o contexto da sua cidade para saber em qual campo, em qual time você vai jogar.
Então, o contexto da sua cidade, invariavelmente, eles serão três. É o contexto de mudança, de continuidade ou de indefinição. Ontem, nós falamos sobre o contexto de continuidade. Então, como que você vai agir se a sua cidade ela tem um contexto de continuidade? O que é o contexto de continuidade? A grande maioria da população quer que o governo local permaneça no poder. Se o governo, o que eu estou falando de governo local? Prefeito e vereadores. Então, a grande maioria gostaria que os prefeitos e vereadores se mantivessem no poder. Quando eles querem que isso se mantenha no poder, você tem um clima de continuidade. O que significa? Que quando você tem um clima de continuidade e você está na situação, você tem um modo de atuação de forma a não perder os seus eleitores. Quando você tem um clima de continuidade, mas você é da oposição, você tem um outro modo de atuação, você tem um modo mais racional, você tem outras oportunidades para poder serem agarrados. Qual que é a ideia aqui, pessoal? É desmistificar aquela ideia de que o vereador só vai vencer vereador que tiver projeto, só vai vencer vereador que estiver sendo preparado ao longo dos 4 anos, a pessoa tem que estar num projeto social, num projeto político, num projeto ideológico. Não. Existem oportunidades e existem estratégias dependendo do contexto da sua cidade. Agora, você precisa de entender qual é o contexto dessa sua cidade. E hoje nós vamos falar, então, da seguinte situação, que é o contexto de mudança. Pablo, tudo bem, Pablo? Como é que vai? Pablo é lá do Pará, foi uma das pessoas que eu estive conversando ontem. Então, então você tem um contexto de mudança. Hoje a gente vai falar sobre esse contexto de mudança. Você identificou na sua cidade que existe um contexto de mudança. A maioria da população está falando, olha, eu gostaria que esse governo que tivesse aí, ele fosse renovado, gostaria que os vereadores fossem renovados, e você começou a identificar isso. Qual que é a melhor maneira de identificar isso? Pesquisa, tá? Pesquisa política. Mas a pesquisa, ela é um objeto, ela é um instrumento que muitas vezes as pessoas não têm acesso por questões financeiras. Então, se você não tem acesso por questões financeiras, você tem que estar atento. A primeira coisa é aguçar os ouvidos e não fazer julgamentos. Tá? Essa é uma habilidade que o candidato tem que ter. Não faça julgamentos do eleitor, porque o eleitor ele é soberano. O eleitor ele sabe e muitas vezes ele não manifesta. Então, entenda o que o eleitor está falando. Uma das maneiras de você entender se o contexto da sociedade é de mudança ou de continuidade é se a cidade está falando muito sobre política, se o assunto nas rodas de conversa, na barbearia, na igreja, no banco, na fila do posto de saúde é sobre política, é um sinal de que o contexto da sua cidade é um contexto de mudança. Se ninguém fala sobre política, se esse assunto não domina nada, você pode, então, ter um contexto aí de continuidade. Então, são situações para você prestar atenção como descobrir esse contexto. Bom, então a sua cidade hoje ela tá inserida num contexto de mudança, existe um desgaste do prefeito, existe um desgaste dos vereadores, existe uma insatisfação com como a administração está levando a sua cidade, existe uma insatisfação como os vereadores estão atuando. Muitas vezes você tem um vereador com atuação local que ele já está tão desgastado, que as pessoas estão tão desgostosas dele, e esse é o momento, então, de você enxergar a oportunidade da renovação política, e é o momento que você entra nessa situação, ok? Então, o contexto é de mudança, e vamos imaginar, então, que você é a situação. Você está do lado do prefeito, você está governando, tá? Mas você está em uma situação de ameaça, ok? Quais são o seu modo de atuação? Primeiro, o seu modo de atuação, você estando na situação, é a desconstrução do adversário. Veja só, você tem um contexto de mudança, a sua situação, você é da situação e o seu momento está ameaçado. Você tem muito pouco a perder. Então, sim, está na hora de você desconstruir o seu adversário. Quando eu falo em desconstruir, pessoal, em linguagem política, é bater, é criticar, tá? Tudo dentro do limite ético. Óbvio, você vai criticar ações, você vai criticar o que a pessoa está
fazendo, e não, você não vai partir para as críticas pessoais, tá? E como que você vai fazer essa desconstrução do adversário que está lá na oposição te ameaçando da sua situação? Com o discurso do pode ficar pior, né? Olha, eu construí todo esse legado, agora é a hora de avançar. A casa está em ordem, então, agora que eu coloquei a casa em ordem, eu preciso de mais 4 anos para arrumar essa casa. Então, esse é o discurso da situação. E é um discurso que a gente ouve muito aí. Qual que é o grande problema? Que as pessoas querem empregar esse discurso a qualquer momento, a qualquer situação. E ele só cola se tiver numa situação específica. Então, esse é o discurso da desconstrução do adversário, tá? Você também pode ter um discurso mais emocional, tá? Olha, nós criamos aqui uma relação ao longo desses 4 anos e agora você vai me abandonar? Agora que eu estou preparado, agora que eu estou governando, você vai me abandonar? Quando você está na situação e você usa esse tipo de discurso de estamos juntos, da gente veio trabalhando, a gente veio construindo, e agora que eu preciso de você, a população tende a dar uma segunda chance. Isso é da natureza do ser humano, você desculpar, você dar uma segunda chance. Então esse é um discurso emocional. Agora, faça uma outra visão, tente ver de um outro ângulo. Eu sei que isso é complicado, eu sei que o que eu estou tentando falar aqui é complicado em poucos minutos, mas tente ver de um outro ângulo. Você é a oposição, tá? Existe um clima de mudança, então está tudo favorável para você, e você está vendo aqui a situação trabalhando com esse formato de discurso, com esse formato de trabalho. Você é da oposição. O que você vai fazer? Você vai se vacinar contra esse discurso. Você já sabe que a situação vai usar esse discurso. Então, você é da oposição, você vai chegar no seu eleitor e falar assim, olha, eu sei que eles vão falar que pode ficar pior, eu sei que eles vão falar que é a hora de avançar, eu sei que eles vão falar que a casa está em ordem, eu sei que eles vão falar que a gente construiu uma relação em torno de 4 anos, mas, meu amigo, se você der uma segunda chance para eles, tudo pode ficar pior. Então, você está entendendo a questão das estratégias? Como que você tem que ter o olhar de situação, o olhar de oposição, o olhar de vacina, tá? O que a gente chama, e o olhar de como atacar e de como se defender. Então, tem esses 2 olhares, ok? Vamos lá. Daniel, tudo bem, Daniel? Você estava sumido, meu amigo. Então, vamos lá, pessoal. Você tem uma situação, outra situação é o seguinte, você tem uma situação de mudança e nesse momento você está na oposição. Então, toda a sua cidade ela está mobilizada para tirar prefeito e para tirar os vereadores do poder. Se você está na oposição, você está no lugar certo dentro desse contexto, ok? Dentro desse contexto de mudança. Por quê? Porque a população está naquele momento olhando então para quem está chegando, olhando para as novidades. E aí você é exatamente essa novidade que pode entrar no lugar desses vereadores, desse prefeito que já estão desgastados e que já possuem uma avaliação mais negativa, ok? E como que você vai atuar? Você vai fazer o reforço da imagem negativa. Ele já tem uma avaliação negativa, você vai reforçar mais ainda. Como? Sabendo o que eles estão avaliando. Olha, se eles estão avaliando porque a gestão não está conseguindo ser efetiva, então você vai bater nessa tecla, não é uma gestão efetiva. Se eles estão avaliando a gestão porque o prefeito tem indícios aí de atos ilícitos, então você vai correr atrás e vai bater nessa tecla o tempo todo, você vai reforçar a imagem negativa tanto do prefeito quanto dos vereadores. Lembrando, né, prefeito e vereador, eles andam de mãos dadas. O que isso significa? Você encontrou uma pesquisa, a avaliação do prefeito é uma avaliação negativa, a probabilidade da avaliação dos vereadores serem negativas é a mesma, ok? E então andam de mãos dadas. E como que você vai atuar? Com um discurso emocional. Isso é diferente, pessoal. Discurso emocional, mas argumentos racionais. Como que funciona isso? Eu vou explicar. Existe uma diferença entre como o eleitor ele escolhe o voto, normalmente ele escolhe o voto por meio emocional e ele justifica pelo meio racional. Se a gente trazer isso para a nossa casa, né,
a esposa da gente vira pra gente e fala assim, olha, você me ama? Sim, você pega e fala, amo, né? Você é a paixão da minha vida, foi você que eu escolhi para. E ela pega e pergunta, você me ama por quê? E aí você pega e fala assim, eu te amo porque você é a cuidadora da minha casa, você cuida da minha vida, você toma conta das minhas, é com você que eu consigo evoluir. Ela pega e fala assim, olha, mas qualquer mulher poderia fazer isso. E aí você fica sem resposta, né? Por que você fica sem resposta? Porque o amor, ele não é racionalizado, você não consegue explicar por que você ama alguém. Tá? Então, trocando em miúdos, isso é a mesma coisa do voto. Você não consegue explicar por que você vota alguém, mas por que você vota naquela pessoa. Mas você precisa de dar argumentos racionais, porque se a pessoa não tiver um argumento racional, ela não vai votar. Outro exemplo, você está comprando, por exemplo, um bem muito caro. Vamos supor que esse bem muito caro seja um carro. Né? Um carro não é uma coisa que você compra da noite para o dia. E você quer aquele carro específico, aquele carro com aquele tipo de roda, com aquele tipo de painel, com aquele tipo de motor, e você não sabe explicar por que você quer aquela roda, por que você quer aquele painel, porque você... bom dia, vereadora, como é que vai? Por que você quer aquela roda, por que você quer aquele motor específico. Mas porque você é apaixonado pelo aquele carro. Mas você precisa de argumentos. Olha, o preço está bom, o motor ele tem tantos e tantos cavalos, então você precisa de argumentos racionais. Então, existe um discurso emocional e existe o argumento racional. Tá? Isso numa situação de mudança, um contexto de mudança, e você estando na oposição. Como que é o discurso emocional? É o clima de positivismo, tá? Você vai falar de futuro, você vai falar, olha, está na hora de andar para frente, nessa cidade ela só foi para trás, essa cidade ela foi esquecida, a minha cidade tem jeito. Olha aí, Daniel, tá vendo? Esse é um bom discurso. A minha cidade tem jeito. Edmar, o alemão da bola. Tudo bem, pessoal? A audiência hoje está... Muito obrigado por vocês estarem presentes. É isso aí. A gente vai caminhando e obrigado porque é a presença de vocês que dá incentivo e nos ajuda a manter esse canal. Então, é o seguinte, você tem esse clima aí de positivismo, vai falar de futuro, você vai dar esperanças para as pessoas. Então, esse é o discurso emocional. É a hora de andar para frente. Né? A minha cidade tem jeito, então você está... Esse é um discurso que cabe muito bem quando o contexto é de mudança e você está na oposição. Ok? E quais são os argumentos racionais? Você vai falar da justificativa da escolha. Então, assim, é hora de andar para frente? Por que é hora de andar para frente? Porque eu tenho esse e esse projeto, porque esse e esse projeto, ele vai trazer... Eu tenho um projeto de iluminação para a cidade inteira, porque a nossa cidade é uma cidade por exemplo, né? Pessoal, estou aqui viajando aqui, mas é uma cidade histórica e uma cidade onde que precisa de estar iluminado os nossos museus, enfim, estou dando aqui um exemplo aqui. Olha, é uma cidade, eu preciso de fazer o saneamento básico da nossa cidade. Eu tenho essa proposta de saneamento básico porque as nossas crianças precisam de mais saúde, porque você não pode gastar tanto tempo no posto de saúde, porque no dia que quando eu tenho saneamento básico, você tem mais saúde, você falta menos ao emprego, o seu patrão rende mais e você vai trabalhar mais satisfeito porque o seu filho está com saúde em casa. Então, esses são os argumentos racionais em cima de um discurso emocional, ok? E para quem são as pessoas que mais se valorizam, que mais podem se apropriar e ganhar vantagem em cima de um cenário de mudança e um contexto, e você sendo oposição ao governo que está lá? Quais são os perfis? Tá? É o perfil do não político, ou seja, a gente viu isso muito acontecendo nas duas últimas eleições, eleição para prefeito e eleição aí para governador, presidente, deputado. Então, o não político, ele ganhou muito espaço. Por quê? Porque existia um clima de mudança. E o clima de mudança, ele favorece quem está na oposição. E quando o não político ele chega com um discurso emocional e com argumentos racionais. E ele pega e fala assim, olha, eu não sou um político, você não precisa ter paixão, você não precisa ter medo de mim, porque eu não sou político, eu sou um gestor
que sei cuidar muito bem dos meus negócios, que sei cuidar muito bem dos meus afazeres, e agora eu quero pegar a minha experiência e cuidar da sua cidade. Então, quando você tem um clima de mudança, você está na oposição, esse perfil é muito bom, ele favorece muito esse não político. O outro é o perfil do surfista. Quem que é o perfil do surfista? Ontem eu estava conversando com um candidato a vereador, e ele pegou e falou, olha, aqui existe um desgaste muito grande em relação aos vereadores, o vereador que é aqui do meu bairro, ele não está bem, as pessoas querem trocar. O que é o surfista? O surfista é o cara que enxerga essa queda, esse desgaste, tá? E ele sabe, então, que existe um momento ali de atuação, ele pega essa onda final e ele começa a surfar a segunda onda. Então, mas é uma questão de oportunidade, de saber enxergar a oportunidade. E essa situação de mudança, existe um contexto de mudança, você está na oposição, favorece também o escolhido, tá? Quem que é o escolhido? O escolhido é aquela pessoa que, por uma situação específica, você consegue com que as pessoas te coloquem ali naquela posição, olha, eu gostaria que fosse você o meu candidato, e você fica até naquela situação de como que eu vou negar esse pedido para as pessoas. Ok, pessoal? Pois bem, fizemos uma passagem rápida aqui, então. Nessa semana, a gente está trabalhando de candidato e candidatura, vamos recapitular rapidamente. Ontem, na segunda-feira, nós fizemos um overview sobre o que é um candidato e o que é a candidatura. Esse vídeo está aí, está disponível para vocês. O que é um candidato e o que é uma candidatura, como que um candidato aparece, como que você enxerga a sua candidatura. E aí a gente começou a trabalhar, então, somente a candidatura, analisando os contextos. Dentro de cada contexto, qual que é o seu modo de atuação. Então, você tem que entender o contexto da sua cidade para você saber como atuar. Ok? Ontem nós falamos do contexto de continuidade, hoje nós falamos do contexto de mudança, e amanhã a gente vai falar de um contexto de indefinição, que normalmente esse contexto de indefinição é o que prevalece em 80% aí das cidades brasileiras. É um cenário de indefinição, onde grande parcela da população quer que o governo continue, o governo local continue, e outra grande parcela quer uma mudança. Então, como que você enxerga essa situação e como que você vai atuar, sendo da situação ou sendo da oposição. Bem, lembrando vocês, na semana que vem a gente tem a semana do discurso político, como montar um discurso, como construir um discurso. Então, na semana que vem inteira, de segunda a quinta-feira, a gente vai montar um discurso político com vocês. Ok, pessoal? Eu vou ficando, então, por aqui por hoje e amanhã eu volto para a gente falar sobre o cenário de indefinição. Um grande abraço aí para vocês e vamos dar continuidade a esse nosso projeto. Um grande abraço, pessoal.